Deu pra isso agora, né? Deu pra isso agora. Muito bem, sejam bem-vindos novamente ao nosso SAL Podcast. Estamos aqui numa resenha forte sobre empreendedorismo, gestão de recursos humanos e a pergunta de $1 milhão é: o que fazer? O que fazer? Antes disso, porém, se você não segue o nosso canal, siga aqui o nosso canal SAL Podcast. Indique para algum amigo, deixe o seu curtirzinho aí pra nós. Sim, deixe seus comentários também, adoramos ver os comentários. Muito a gente legal. Responde, às vezes até no próprio podcast, né? Se não for na sessão, a gente responde por aqui. E outra coisa, se você quer apoiar a gente, mas fica tipo, não quero ser aquele amigo chato que fica mandando vídeo do YouTube, uma vibe bem tia de Facebook, aquelas que mandam um videozinho pela manhã com aquele gif de bom dia, né? Então, se você quer dar um apoio mais discreto pra gente, você pode simplesmente clicar no botão compartilhar e copiar link. Não precisa mandar pra ninguém, mas o YouTube entende que a gente tá sendo compartilhado e a gente se beneficia. Então, é isso aí. Como é que você pode resistir ao apelo de uma jovem tão simpática e com um sorriso tão lindo sem aparelho? Sem aparelho! Pelo menos na parte de cima, né, filha? É isso aí. Mas isso aqui é tudo que as pessoas vão ver, então é o que conta. É verdade, né? É verdade. Muito bem. Então, agradecer também a Doc Fácil, muito obrigado, a Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Marcel Lima, Planejador Financeiro e Spinehead. Muito obrigado por seu apoio, seu suporte. E Deus confiança. os abençoe. Oi? Obrigada, pessoal. Pela confiança. confiança. Sim. Muito bem. Então, o que fazer? Vamos dividir por partes? Maria Clara, você quer começar por onde? A gente fala de contratação e demissão, ou a gente fala da retenção das pessoas, ou a gente fala do gerenciamento de quem já está lá? O que você prefere começar? Puxa vida. Eu acho que talvez seja mais magnético pro pessoal e eu acho que vai render uma conversa mais interessante. A gente começar a falar sobre as pessoas que já estão numa equipe. Boa, E como também pensei identificar se a gente tem um potencial para crescer com elas como um time ou como saber se é o momento de deixar uma pessoa para trás, né? Algo desse tipo. Muito bom. Então, olha, isso que a Maria Clara falou me começa com uma pergunta, uma questão muito importante, né? E por favor, vocês me interrompam tantas quantas vezes for necessário, porque como o tema me é afeito, né? Sim. Então eu acabo falando mais e vocês Acho são... que é natural. Mas vocês Fala são tão mais mais. adoráveis, então, né? Tô Mas te ele é amando, mais hein? Tô engraçadinho. te amando a gente falar, hein? Não é muito legal. Muito bem. Sem exagero, não, quando chegamos hoje aqui, de repente eu vejo a cadeira da mãe que tava bem pertinho da minha aqui assim. Aí eu falei pra ela, ei, eu falei, eu acho que você tá um pouco me paquerando. Ela falou, eu tô. Bonitinho. Fofinhos. Muito bem. Então, a Maria Clara falou sobre uma questão importante, né? A gestão das pessoas que a gente tem. O que você falou também de retenção. De retenção. Tá. Então, assim, né? Tem uma pergunta que ela pode parecer tão idiota, mas ela é muito importante. Tem certas coisas que aborrecem você, certo? Muitas coisas que aborrecem você quando você é o dono da empresa ou quando você é o líder, o coordenador, funcionário? Não. funcionário graduado. Tá. Né? Se as coisas aborrecem você quando você é funcionário, não tem problema nenhum, você não precisa reclamar nada, é só você sair e abrir sua empresa. Tudo certo, tem lugar para você abrir sua empresa Super fácil. Se você ainda não tem coragem... A gente não falou nada sobre facilidade, né? Então. Exatamente. Se você não quiser abrir sua empresa ainda, se você reconhece que ainda não tem a fibra necessária, não reclame, não se queixe, faça o que tem que fazer, trabalhe muito duro, faça mais do que você é pago para fazer, porque tudo que você fizer a mais é para você. Não é pro seu patrão, não é pro seu funcionário, pro seu cliente que não te reconhece e tal. Para com essa conversa. Se você trabalha para alguém,
trabalhe tanto, de forma tão exaustiva, sabe, tão intensa, produza resultados tão maravilhosos, que chega um momento que você pense, não faz o menor sentido eu trabalhar para alguém, eu vou trabalhar para mim. Aí você sai, vai ver que as coisas não são tão simples quanto você pensava, mas vai crescer, vai conseguir se estabelecer. Vai continuar trabalhando muito. Vai trabalhar mais ainda, mas as coisas provavelmente vão dar certo para você, porque você vai ter feito essa primeira etapa que é trabalhar de forma extenuante. Você chegar em casa, feito um limão espremido e falar, meu, hoje foi, certo? Para com essa história de achar que você faz mais do que deveria. Cada um de nós é um servo inútil e imprestável que está fazendo meramente o que tem que fazer. Quando está fazendo. Certo? É isso ou um servo inútil e imprestável que não faz o mínimo que deveria fazer. Então, nós já estamos devendo. Certo? Você já tem a dádiva da vida, você... Não sei se você anda sem nenhuma dificuldade, se você respira sem dor, eu não sei, mas a maior parte de nós, sim, tem essas dádivas, né? Aliás, no geral, quem tem problema de verdade, tipo, tem uma dificuldade de locomoção, tem dor para respirar e tal, essas pessoas, normalmente, elas enchem menos o saco, porque elas se posicionam melhor na vida. Quem tem problema de verdade, sabe distinguir o que é um problema e o que não é. Não é assim? Sim. Então... Se você ainda é um funcionário, não há nenhum demérito nisso. Mas, sua a camisa até rasgar. É isso. E isso você está fazendo por você. Pelos pontos que você está somando na sua biografia. Pelo caminho que você está construindo para a tua vida de santidade. É por você. Não se engane, você não perde nada do que você faz. Mesmo quando ninguém te reconhece, mesmo quando todo mundo te maltrata, não esquenta a cabeça... Engole o choro, segue em frente e pau no gato. É isso aí. Ah, não é fácil. Não, não é. Pra mim também não é. Pra mim também não é. Mas é o que você tem que fazer. Certo? Se você é o líder de um time, também não é pra você ficar reclamando. É só se abrir mão do seu cargo de liderança. Simplão. Entendeu? Se demite, vai pra um outro lugar, procura um trabalho mais pacato. Ah, mas eu vou receber menos. É óbvio. Memé. É óbvio. Você queria o quê? Você é pago pela quantidade de problemas que você resolve, certo? Então, simples. Abstenha-se do seu cargo. Se você é empresário e está reclamando muito da vida, mesma coisa. Preste um concurso. Arruma uma vaguinha para você, uma boquinha para você ficar lá bem quietinho e tal, fazendo o mínimo. Não tem problema. Ah, mas eu não consigo passar num concurso. Eu imaginei, né? Então, faz seu trampo. Você não é empresário? Tal. Não quero concurso, eu quero ser funcionário. Não tem problema. Seja o que for, não murmure, não resmungue, certo? São Bento que falava isso, né? Tinha é uma regra do mosteiro de São Bento, se não me engano, é isso. Não sei se eu estou falando bobagem. Posso estar errando o santo, mas não murmure, não resmungue. Não te ajuda em nada, não ajuda nada a ninguém. Certo? Muda de posição. Se você sabe que a vida não é um morango e você tem uma função de coordenação de alguém, então, primeira coisa de todas, você vai se aborrecer muitas vezes. Mas como diz aquela máxima do jornalismo, quando um cachorro morde uma pessoa, isso não é um assunto. Isso acontece o tempo todo. Agora, quando uma pessoa morde um cachorro, aí nós temos um assunto para tratar. Certo? Então, os seus aborrecimentos são um assunto? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você tem um problema mesmo? Ou o que você está vivendo é só a vida acontecendo? Porque se todos os seus subordinados fossem tão espertos, dirigentes, organizados, disciplinados quanto você, eles não seriam seus subordinados. Eles seriam seus pares. Não é aqui o líder, é o dono da empresa. Olha, se os seus funcionários fossem tão trabalhadores quanto você, tão dispostos ao sacrifício quanto você, tão visionários quanto você, tão perspicazes quanto você, eles seriam seus concorrentes. Teriam outras empresas. Certo? Então não é para você reclamar deles. É para você exercer o seu papel na vida deles. Se você está um passo adiante deles na carreira, e está, você os ajuda a galgar os passos da trajetória deles. Isso é seu papel, gato. Só faz. Certo? E o que é o papel de um líder? É conseguir olhar para suas pessoas, né? E claro, estudar sobre comportamento, sobre a natureza humana, tanto quanto possa. Tem farto material, tem gente boa pra caramba para você seguir, para você entender melhor como é que funciona uma pessoa, certo?
E aí, a partir disso, sentir aquele cheirinho. Pra que essa mina serve? Pra que esse cara serve? Qual que é a facilidade maior dele? O que ele faz com tanta facilidade quanto respira? Certo? E ajuda as pessoas a se aprimorarem naquilo que elas já são boas. Então, mas deixa eu fazer uma provocação aqui pra você. Porque, beleza, entendi. O cara que tá né, numa patente Mais elevada. né? Que é quem você tá falando. Eu acho que muitos, se estavam desanimados, eles têm essa condição de melhorar, como você tá propondo aqui. Só que nós temos este problema que a gente estava falando no episódio anterior, que é dessas pessoas que assim, ai, tudo é dodói, tudo, ai, não dá, ai, primeiro eu tenho que estudar para saber fazer, não sei o quê. Então, enquanto você estava falando, me veio aqui, por exemplo, um gerente de supermercado, Tá bom. né? Ou eu não sei como eles se dividem nesses grandes aí, esses atacadistas que a gente tem bastante, né? Que tá bem forte hoje. Que você acha em todo lugar, um atacadão, um açaí, não sei o quê. Tem vários, né? E aí, como é que esse cara faz pra ele conseguir ter uma equipe? Excelente pergunta. Então, porque assim, beleza, ele desenvolve a força. Ele consegue, até porque ele já tá ali num cargo mais alto, então ele aguenta o tranco, né? É uma pessoa que tem, é o que você falou, já sabe mais ou menos o que é ser uma pessoa, ele consegue se olhar. Mas como é que ele faz, Fábio? Porque assim, eu percebo, né? Eu adoro um escritório, né? Que é o jeito carinhoso que eu chamo supermercado. E assim, tem alguns que eu vejo que tem funcionário que tá lá há muito tempo. E ao mesmo tempo, eu vejo que tem alguns que ficam alguns meses. Tem umas que eu até conheci pelo nome, assim, tal. E aí, eu vejo que ficaram alguns meses e depois foram embora. E tem outros que, assim, eu vou num mês, eu vejo que tá lá, e depois não tá mais. E aí? Excelente pergunta. E aqui nós temos um corte. Tô esperando que você faça os cortes desses episódios. É? Ela não tava sabendo Já disso passou um ainda. trabalho pra ela. Não tava sabendo disso, não. Então, pois estava na minha cabeça, mas eu não tinha verbalizado. É tipo um melancólico que eu não sou, né? Mas beleza. É a convivência. Ó, eu vou fazer 2 preâmbulos, tudo bem? Sim. Primeiro preâmbulo. Um belo dia a gente decidiu se casar, eu e você. Certo? Você podia ter envolvimento amoroso com outro homem além de mim? Um momento depois de casar? Não. Eu podia ter com outra mulher? Não, porque foi o nosso combinado, né? Tá. Mas nós chegamos a falar sobre isso. Olha, é o seguinte, vamos casar, mas então, ó... Ah, não. Não precisamos combinar. Não. Porque isso é um combinado. É um pressuposto, não é? Pressuposto. Eu posso falar com você de qualquer jeito? Não, né? Você pode falar comigo de qualquer não, jeito? Não. Não. Então, assim, mas tem um monte de coisa legal. Quando o Jax escreveu um vídeo pra nós, Jax da Nilks, né? Ainda tem a Nilks? Tem, mas ele faz outras coisas, Tá. né? Eu esqueci o segundo nome do Jax. Caramba. Mas um grande abraço pro Jax. E marido da Ana Paula. Sim. Caramba, não é Moreira, Jax. O Jax. Ele escreveu, mas tem uma coisa, né? Ó, vocês vão ter momentos difíceis e tal. Eu lembro claramente do vídeo 20 anos depois. Mas quando o frio apertar, mesmo que o cobertor seja curto, né? Vai ter alguém do teu lado que vai tornar as noites mais quentes e tal, né? Vocês vão chorar, às vezes juntos, às vezes cada um num canto, né? Mas vão sorrir muito junto também. Então tudo tem os pressupostos, os combinados. Combinado não é caro, Tá. certo? E aí, então assim, mas é difícil fazer essas coisas, esses combinados tácitos das relações. Mais uma frase do Randy DiStefano, meu professor de coaching, né? Da minha formação de coach. Eu não uso, não aplico, né, como técnica isolada, mas alguns princípios sempre me servem. Ele dizia, a vida não foi feita para que você tenha mais facilidade. O mundo não foi criado para que entre todas as pessoas
tudo seja mais fácil para você, né? O mundo é como ele é, não como eu Tá. gostaria que ele fosse. Vamos voltar pro gerente do supermercado. Tá. Vai poder, com essa horda de imbecis, né, entre os quais a gente vive hoje em dia, certo? Que se idiotizam cada vez mais. Ai, gente, é Com as suas triste caras demais. mergulhadas em telas de celulares, né? Com os seus fones escondendo os gemidos da pornografia que eles assistem. Vai, apesar dessa idiotização, degradação, depravação humana, vai dar para não ter supermercado? Não. Não vai. Vai dar para não ter gerente no supermercado? Não. E vai dar para não ter mão de obra no supermercado? Não. A mão de obra, incluindo a dos gerentes, vai vir de Marte? Não. Não. Certo? Então, se é gerente do supermercado, você vai ter lá um time de 200, 300, às vezes 400 funcionários, dependendo. Porque um atacadão, um açaí, se eu não estiver muito enganado, tem uns 400 negros lá que trabalham. Uau. É uma galera, certo? Também não é um gerente só. Sim, sim, sim. Eles Mas vamos devem lá. se dividir. Vamos deixar por menos, vamos dizer que assim, o nego lá que é gerente, ele tem 300 negros para administrar, certo? E esses negros são igual nós, não vêm de Marte, vêm daqui. Eles fazem parte dessa geração, não fazem? Fazem. Então, já é dado como certo que você vai gerenciar idiotas, Tá. certo? Você vai Não dá gerenciar... pra criar Não- expectativas, não é isso que você tá é o que falando. tem. E aí, Gente tipo... viciada, gente ansiosa, né? Além dos idiotas, você vai ter os caras que têm problema de que fato. Você tem os desenvolvem doentes, mesmo as você tem os patologias. saudáveis e você vai estar um pequeno recorte dos caras diferenciados. Esse recorte está ficando cada vez menor. Sim. Pessoas que abrem mão, que desistem por muito pouco. Os caras com quem você não vai poder falar nada. É isso aí. Este é o retrato da sua relação, da sua realidade. Cara, então esse gerente ele tem que olhar e falar, é isso aí. É isso eu, aqui. eu contrato por mês, sei lá, vai 20 pessoas. Dos 20, eu vou ter 10 caras que Sim, vão ser aí ineptos. no mês que vem, de novo. É isso aí. De novo, de novo. Esse é o Infelizmente, looping da vida dele. é isso, da vida dele e de todas as vidas Uau. de todo mundo que empreende. Tá. Certo? Aí você fala, então eu não quero. Não tem problema. Sim, tudo Pega bem. seus panos de bunda, fecha a porta e vai fazer outra coisa. Sim, porque Certo. obviamente que é muito mais fácil você ir lá bater seu cartão, que é o modo de falar, né? Da nossa época, bater o cartão, mas eu sei que não é mais assim, tá, gente? Sim. Mas você vai lá, né? Dá o seu horário, você vai embora, realmente, isso é muito mais fácil. Você tem lá, né, o seu vale-refeição, convênio, não sei o que e tal, tá tudo certo. Só que e você é tá- ótimo, a pessoa pode mesmo ficar assim até... Zero nossa, problema. até quase joguei meu óculos. Até se aposentar e tal, né? Muitos pais e mães de família criaram suas Sim, famílias assim. Não tem sim. nenhum demérito. Não. Esse papo, essa histeria de que todo mundo tem que ser empreendedor, isso é conversa. Sim, Conversa. não é pra todo mundo, realmente. Não é pra todo mundo e não precisa ser. Ah, mas você sabe, eu queria fazer um parênteses aqui. Você falou disso? Sabe o que eu lembrei, né, Maria Clara? Do Ícaro falando Ah, sei. que aham. outro dia, quem também acompanha a gente aqui sabe que eu gosto muito do trabalho do Ícaro de Carvalho. Ele tem uma escola de marketing digital, que inclusive é a maior do país e tal. E ele agora investe em outras coisas que ele já pode, né, se dar ao luxo de escolher. E eu até comentei com você outro dia que ele tem feito investimentos em galpões. E aí ele ficou chateado outro dia, a Maria Clara viu e depois veio comentar comigo e eu também tinha visto, né? Porque você sabia, né? Quando ele falou, você sabia. Você só ficou um pouco na dúvida porque... Então, assim que eu tinha visto, eu fiquei um pouco na dúvida, mas me passou pela cabeça. Provavelmente. O comentário só É. pra vocês entenderem. O Vai lá. comentário dele foi assim: gente, eu falei aqui que eu tava de olho nos galpões, e aí Ele um falou- monte de gente não entendeu do que ele estava falando. Não, porque ele falou de uma forma muito entusiasta, assim, né? Sim, Tipo, ele eu falou, tô nossa, que super legal, interessado, vi olha um isso galpão aqui." lá, super bacana, não sei o quê. E aí foram e falaram pra ele, pra que você quer um galpão? As pessoas não tinham essa visão, Fábio. Não tem. Porque ele, gente, pelo amor de Deus, ele tem o galpão porque ele aluga o galpão para outras empresas. Outras pessoas, né? Porque as pessoas hoje em dia é muito difícil você, né? Porque tem ainda os caras que se dispõem mesmo a empreender,
Que é aquilo que o Fábio tava falando, que, o cara quer dar o sangue, trabalha dia e noite e tal. A gente tem, eu acho um privilégio conhecer, né, pessoas assim. Então, a gente tem esse privilégio. A gente conhece gente que é muito rica e que você sabe que a pessoa não sai 6 horas da tarde da empresa. Né? O cara tem um carrão. E mesmo que ela saia, ela vai continuar trabalhando em pois casa, né? Então, o cara tem um carrão, não sei o quê. Nossa, ele chega na empresa com um carrão. Sim, é porque ele saiu de lá, tipo, 11 horas da noite e ele voltou pra lá no outro dia, já tava lá 6h30, 7 horas da manhã. Então, assim, eu até comentei com a Maria Clara. Eu tive esse privilégio, assim, porque o meu pai, ele sempre teve essa veia de empreendedor mesmo, né? Então, assim, ele sempre quis ter o negócio dele, sempre quis ter funcionários e tal, né? Ele lutou muito por isso. E mesmo... Muito caprichoso, né? Mesmo tendo alugado um galpão pequeno, nada a ver com os que o Ícaro tava falando. Mas ele tem a empresa dele, né? Lá e tal, e os funcionários. Então, assim... E é triste, eu entendo que muitas pessoas vivam e é maravilhoso você ter lá... Ai, tudo de bom. Eu já fui essa pessoa que fui lá, bati cartão, eu tinha um horário pra sair. Eu nunca tive essa loucura de... Ansiosa, é 5:00 assim. 6, eu tenho que chegar a primeira da fila. Eu tinha amigos que eram assim, né? Que tipo, vai dar meu horário. A pessoa já guardava tudo e tal. Não, eu não tinha isso. Pra mim era assim, eu tava lá trabalhando. Eu tinha que cadastrar um tecido, alguma coisa tal. Eu queria terminar aquilo. Eu sei que eu ia estar lá amanhã, mas... Eu tinha lá uma ficha pra terminar, eu queria terminar, entendeu? Eu nunca tive essa loucura de falar, olha, são 10:00 6. Eu vou guardar tudo, eu vou no banheiro fazer xixi. Eu tinha vários amigos que faziam isso. E aí, quando eu terminava de cadastrar, eu sabia que ia pegar uma fila pra ir lá, sabe? Sim. Bater meu cartão. E eu olhava, eu via aquela fila. E às vezes, assim... dava o meu horário, a pessoa tava lá assim, ó, na frente esperando liberar pra você poder registrar na hora certa, entendeu? O cartão. Então... 6:01. 6:01. Não pode ser antes, né? Então, aí, era muito, assim, eu olhava aquilo, era esquisito pra mim. Mas tudo bem que tem gente que realmente vai viver assim. Mas também é esquisito pra mim uma pessoa não conseguir olhar além disso, sabe? Que é o que você tá falando. O problema é que aí você vai tendo um encurtamento da cosmovisão. Né? Nossa, que triste. E cosmovisão, visão de mundo, né? Percepção de realidade, isso é a cosmovisão. O que é que entra na percepção, na cabeça, no cálculo que uma pessoa faz sobre a vida, né? Então, eu ouvi o professor Vitor Salles falando outro dia sobre a incapacidade que a gente tem de avaliar a beleza. Nós já falamos disso aqui, né? E por que isso tem acontecido com a gente? Porque a gente tem sido exposto a muitos estímulos. Mesmo nós que temos consciência disso, que somos uma minoria minoritaríssima, acontece com a gente. Sim. Ou você acha que essa coisa de você esquecer mais do que esquecia antes, isso vem de onde? Você acha que é só da velhice? Porque eu estava conversando com o Ernesto outro dia, ele tem 7 anos menos que eu, 5 anos menos que eu, 6, qualquer coisa assim. Ele tem os mesmos sintomas que eu de esquecimento. Não, e não vai longe, né? Mesmo... Até eu mesma. Eu sou muito mais esquecida do que seria saudável para uma pessoa de 17 anos ser. E, assim, até crianças. Eu me lembro que eu assistia um desenho, aquele O Mundo de Mia, sabe? Que era tipo uma fadinha, assim. Ele era meio live action, meio animação. Era uma menina que ia, tipo, por um mundo das fadas, assim. Quando ela mexia num livro lá que ela tinha. E aí, quando ela pegava esse livro e ela ia meio que atravessar o portal e tudo, ela ouvia um oráculo, uma mensagem, assim, de umas 2 linhas, sei lá, uma mensagem relativamente curta. E ela tinha que lembrar disso porque era um oráculo, né? Alguma coisa que ia ajudar ela quando ela chegasse... É um código. Ela precisava usar. Que ia ajudar ela, ia, tipo, dar um norte quando ela chegasse lá no mundo, porque tinha algum problema pra resolver e o oráculo ajudaria em relação a isso. E ela chegava lá, quando ela ia falar com os amiguinhos fada,
ela lembrava do oráculo inteiro, que não era muito grande. E eu, com, assim, acho que a idade da Cecília, né, que eu assistia, com uns 8, 9 anos, eu lembro que eu ficava impressionada. Eu ficava, caramba, pera, eu vou tentar lembrar também. Aí chegava o próximo episódio, eu ficava tentando lembrar, até hoje eu não consigo lembrar o oráculo inteiro. Isso não é normal, eu tenho consciência de que isso não é normal. Não é saudável. Mas eu vou te dar um exemplo. Então, ó, o que você está reforçando é que não se trata de quantos anos a gente tem, se trata do tipo de vida que a gente vem levando, Sim. certo? É. Então tá bom, daqui a alguns dias nós vamos estar em Romaria. Quando você ver esse episódio, a gente já vai ter voltado, com a graça de Deus. É. Pergunta é a seguinte, ó, você já viajou bastante de carro, certo? Tá. Você lembra de estradas pelas quais você passou de carro que te chamaram a atenção, que você achou bonita? Lembra? Tá. Entre todas essas, você já passou por alguma estrada mais que reservasse, que guardasse mais belezas, que te enchessem os olhos e o seu coração, do que a estrada que a gente anda na Romaria? Ah, eu acho que não. Não. Seja razoável. Você acredita mesmo que, comparando de igual para igual, o caminho que a gente faz da Romaria seja tão mais bonito do que qualquer outro caminho pelo qual a gente tenha passado? Será que nós não passamos por nenhuma estrada tão bonita ou mais? É muito provável que sim. Certo? O que será que faz da estrada da Romaria mais bonita do que as que você passa de carro? Ah, eu entendi o ponto que você tá tentando Discuta, estabelecer. não tem mas problema. eu acho que não. Vamos lá, é boa, a então. discordância é ótima, vai lá. Não acho. Eles querem ver a gente em luta corporal. E corporal algumas não, mas pessoas- argumentativa. Diga. Argumentativo. Algumas pessoas falam que gostam de ver a gente brigar, que é interessante. Aham. Eu entendi que o ponto que você queria estabelecer é que a gente acha as estradas da Romaria mais bonita porque nós estamos plenamente Atentos. presentes, atentos, nós conseguimos prestar atenção ao caminho, né? A gente está respirando, a gente está em uma outra frequência. Tá. Inclusive, eu acho que o próprio propósito da ação é diferente, né? Quando você tá de carro indo para algum lugar e você passa por alguma estrada bonita, Sim. eu acredito que você não preste tanta atenção porque você geralmente está atento Você quer chegar. então. Você eu quer, preciso- você quer o que está lá na frente. Sim, Você não está exatamente onde você está. Você Sim. está lá na frente. Só completando o que você está dizendo, o que eu estava buscando é uma coisa mais simples. É porque na estrada da Romaria você passa com mais vagar. sim. Você passando a 3 por hora, Sim. você vai ver coisas que são invisíveis a 100 por hora. Certo. Com certeza. Simples assim. Sem nenhuma outra questão metafísica. É. Mas, qual é o ponto que você estava dizendo que esse é o ponto que eu queria chegar. Qual que é o ponto de discordância? Porque por enquanto nós só concordamos. Então, não, eu tava falando, eu entendi que era isso que você, queria que eu respondesse. Não, na verdade, menos, né? verdade eu só queria estabelecer o diferencial porque uma coisa é 3 por hora, outra é 100. Sim. Você foi mais, o que você achou que eu queria dizer, você estava indo mais longe. Você foi numa busca metafísica. Mas no que é que você discorda? Eu discordo que eu acho que, de fato, as estradas da Romaria, elas são mais bonitas mesmo do que as que a gente costuma passar de carro. Eu vou te dar uma informação, portanto. Preste bastante atenção quando a gente se a gente fizesse uma romaria a pé ou uma caminhada eu arriscaria dizer, qualquer estrada, a descida da serra para ir pro litoral, Eu já fiz. você vai ter belezas naturais. Não, então, aí você tá falando de litoral, do litoral. Filha, eu tô a considerando. primeira pergunta que eu fiz para você envolvia todas as estradas pelas quais você passou de carro na vida. Eu fui genérico, falei, pense em todas as... Você já andou muito de carro. Tá. Eu acho que as da Romaria ainda assim foram todas mais bonitas do que Eu todas as outras. Eu que a gente já afirmo passou. a você que se você olhar com atenção, certo? Por exemplo, você já passou, a gente já fez descida para Ubatuba, por exemplo. Sim. Tem paisagens maravilhosas. Vou dizer que na ida para Goiás, Angra dos Reis. Tem Até trechos. pra Olímpia também, Pra no Olímpia. interior de São Paulo. Sim. Foi linda para aquela Goiás estrada. tem estradas que Foi tem muito bonito. coisas maravilhosas. Cachoeiras que a gente passa, por exemplo, na ida para o litoral, se você parar, olhar para aquilo lá, você vai ver que é mais bonito. Sim, é verdade. Né? Agora, quando você está andando,
você está mais devagar, né? A visão periférica, ela atua de um jeito quando você está andando devagar, que ela não atua quando você está rápido. Natural. Quando você está mais rápido, a visão faz assim. Porque você tem que olhar lá para frente. Você está dirigindo, por exemplo, mais rápido, a sua visão periférica fecha naturalmente, porque o teu corticoide atua mais, você está mais tenso, porque tem o carro na frente, você não pode bater e tal. Quando você está indo mais na manha, você vê mais coisa tranquila. Tanto assim que quando alguém está com pressa e tem alguém andando devagar, certo? Não entende, fica bravo, etc e tal. Sim. Então, tudo isso para dizer o seguinte, no tempo que nós vivemos, toda a nossa passagem por tudo e todos é muito mais rápida. A gente está o tempo inteiro acelerado. Portanto, não dá para você capturar todas as possibilidades, belezas, todos os aspectos intuitivos de um ente. Uma caneca, uma flor, tudo. Você não se retém com vagar. Sim. Não tem Pô, como você crueldade contemplar. você ter falado isso aí. Faz mó tempão que a gente não vai pra praia. É. Eu não lembro da gente passar por esses lugares que vocês estão falando. Veja, a estrada da Romaria é lindíssima, certo? Mas o que tem de mais bonito pra mim nela é que ela é absolutamente comezinha. Ela é super do dia a dia. São pouquíssimos os pontos que você tem uma beleza estonteante. Mas a gente passa por uma flor, Maria Clara. Uma flor um pouco mais chamativa, a gente para, tira foto, percebe a textura da pétala. Não tem como fazer isso de carro. Sim. Né? Então, isso aqui tudo para dizer o seguinte. Todas as pessoas, e isso inclui a nós temos vivido um ritmo que é uma exigência da vida moderna também, que tem nos impedido de ter uma percepção mais adequada das coisas e, portanto, a gente emburrece. Todos nós. E o pior, com a percepção de que estamos mais inteligentes pela grande composição de estímulos. Eu ouvi uma pessoa especialistíssima em RH dizer pra mim, porque essa geração é muito antenada, eles sabem muita coisa. Não é à toa que sabem pouco o que fazer com tanta coisa. Certo? Sim. Porque é um tipo de inteligência artificial, com perdão do trocadilho pobre. Certo? Porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Tá? Eu sei fazer um bolo de chocolate maravilhoso, nunca fiz. É igual não saber. Deu nada. Certo? Então, quando você tem essa questão, o professor Vitor chama atenção a isso. É um conhecimento estéreo. É por isso que a gente tem que parar para ouvir música boa, parar para tomar contato com a natureza, para observar o belo, porque a gente vai ampliando a nossa capacidade de percepção. Você é gerente? Estou voltando lá no gerente. Sim. Você precisa saber que as pessoas que você vai liderar, de forma geral, na média, são pessoas amputadas na sua capacidade humana. Meu Deus. Por este costume deste tempo. Então, esse é o material que você tem. Tá. Entretanto, sempre haverá uma nata. Certo? Nem todos os gerentes terão os mesmos times. Por quê? E aí cabe a pergunta para você, meu amor. Você é uma boa gerente, um bom gerente? Porque se você tem muita dificuldade mais do que os outros, de novo. Eu tenho alguma dificuldade. Será que isso é um assunto? Todo mundo tem. Não, mas eu tenho mais. Porque de cada 10 da minha equipe, 9 são ruins. Mas o meu vizinho, de cada 10, 8 são ruins. Então tem alguma coisa em que ele é melhor do que você. Certo. A sua percepção talvez esteja amputada. E aí você precisa olhar para si e perceber que você precisa estudar mais. Precisa desintoxicar mais. Então fazer um pouco de jejum de tecnologia. Certo? Outro dia a Mônica jantou o Guilherme, porque ele parou 2 minutos lá pra fazer qualquer coisa, ligou a TV. Já levou o grito já. Mas não consegue ficar sem essa TV ligada, né? Desliga isso agora! Volto com um arrependido. Não, é porque eu já tinha pedido pra desligar. Desligou. Aí ele Dali a foi pouco tomar vai, liga. banho, Cecília também e tal. Aí voltou de pijama, eu tava terminando o jantar. Ele foi e ligou. Automático. Aí eu falei, eu te autorizei a ligar? Não, é automático. Por quê? Então. Porque parece que o tempo inteiro tem que estar consumindo algo. E aí eu falei, desliga, cara. É algo do nosso Tem tempo. que ter um pouquinho de ócio ali, né? Tem que ter uma exatamente. cabeça um pouquinho... Até pra poder Processar. tudo que já viu, Pra gente. mim é muito difícil, porque eu tô sempre devendo. Eu sei, eu também. Eu sempre quero, eu sempre também, tenho coisa pra não tô estudar, pra falando ler. que, Mas a gente em tem que casa fazer é esse perfeito. empenho. Então, não dá, mas é
uma luta constante. Se a gente fosse perfeito, a gente não tava nesse papo, né? Então, isso tem tudo a ver com a dificuldade de compreensão. Às vezes você fala um negócio, o cara não entende. Você escreve, ele não entende. E com a dificuldade de cognição. Com o universo amputado por esse estímulo, porque fica tudo empilhado uma coisa, não tem espaço para o cara organizar. É igual imagina um galpão cheio de coisa até a boca. Você não consegue pegar nada lá dentro. Por quê? Porque você não tem espaço para mobilidade. Com o acúmulo de pensamento é a mesma coisa. Certo? Muito boa analogia. Não é? Sim, eu tive uma prova real disso bagunça, hoje. né? É que eu não tenho aqui agora, porque eu faço parte de um grupo de empreendedorismo. E aí, hoje tinha uma moça lá falando, olha, gente, eu trabalho com o meu negócio, a gente subentende que os participantes vão entender tudo, porque é sobre leitura o negócio dela. Nossa. Então, ela esperava que as pessoas que participam, né, do negócio dela entenderiam tudo que ela fala. Não entendem nada. Então, ela estava contando hoje, ela falou, olha, as pessoas leem e não entendem. Os analfabetos funcionais. Essa é a questão que nós estamos vivendo. Já se fala em demência digital. Porque de tanto você ficar grudado nessas paradas, certo? TV, celular e tal, você vai perdendo alguma capacidade de cognição. Por quê? Porque você vai empilhando o conteúdo, empilhando. E você não articula. A capacidade de articulação das pessoas tem diminuído. Se você é gerente e dono de empresa, você tem que ter essa clareza. Ah, mas o que eu faço? Lide com isso. Ora as bolas. Se você é líder, se você é empreendedor, se você é empresário, o teu negócio é administrar problema. E aí, qual é a boa notícia? Se você consegue perceber isso e vai administrar, você será mais bem pago por isso. Financeiramente, e a sua biografia também será mais relevante. Ah, sim, sem dúvida. Porque você vai partir do pressuposto de que o cara não vai entender o óbvio. E aí você vai passar a criar um mecanismo de certificação. O que eu te falei? Repete pra mim o que é. Você acabou de dizer um negócio pro cara, o cara vai te responder com falhas vai ter gap lá. Parabéns, pelo menos você vai poder ajustar. Não, ó, veja bem. Eu pedi pra você mais especificamente, e que bom que você, né? Lembro eu e o Arnaldo. A gente tava saindo 1000 anos atrás do escritório que eu tinha lá na editora. Aí ele falou, bom, vamos lá, tal. Você tá com a chave? Eu falei, tô. Né? Chegamos no portão, ficamos um olhando pra cara do outro e tal. Ele falou, e aí? Eu falei, não tá com o quê? Não, eu perguntei pra você se você tava com a chave. Eu falei, eu tô, mas com a do carro. Eu tava com a chave. Pressa. Respondeu, né? Certo? Ou seja, você está com a chave do portão, né? Fala, pô, mas é muito óbvio. Não é Nem óbvio. sempre, né? E mesmo que seja, o óbvio, só é óbvio para olhos treinados. E 2, precisa ser dito. Sempre. Repetido. Precisa Cada ser vez dito, mais, né? Então, por exemplo, Deus Pra que ele existe. se mantenha É óbvio. sendo óbvio. Né? Deus existe, é óbvio. As pessoas estão perdendo essa obviedade. Agora já se questiona. Não, Né? eu não cresci com a concepção de que é óbvio. Quer dizer, em casa sim, mas do mundo Nosso assim tempo. não. Nosso tempo já se foi? Rafael, Falta 4 minutinhos. voz da consciência. Falta 4, é? Tô contando. Ah, a Mônica tá contando. Muito bem. Então, se ela falou, tá falado, Rafael. Não preciso da sua resposta, tá? Ela é a minha esposa, ela sempre tá certa. Inafortunadamente para mim. Bom, então... É o quê? Como assim hoje? Eu sempre sou romântico, gato. Sempre sou romântico. É que eu tenho um romantismo um pouco tosco. Quando, por exemplo, eu falo, né? Meio piegas. Ah, eu tenho que ir embora porque eu tenho um casamento. Né? As pessoas, mas hoje? Quinta-feira? Todo dia. 9 Se eu não horas voltar, da noite. se eu não voltar pra casa, não tenho. É que seu senso de humor, em geral, ele tem essa tônica, né? É, uma tônica ruim, né? Assim, de mau gosto. Mas Que eu herdei, eu acho. quando eu faço isso, de dizer, olha, eu tenho um casamento, é romântico. Eu tô falando, Que as olha... pessoas olham e falam, nossa, como eles são chatos. É, mas eu sou um chato apaixonado, todo mundo sabe disso. Né? Você sabe que lá no BNI o pessoal ficou contente, falou, que bonito o jeito como você apresentou a Mônica, como é que foi que eu falei? A pessoa mais importante de todo o universo conhecido. Sim. Nos últimos 100 anos, né? Então, por que eu falo nos últimos 100 anos? É porque, pelo menos desde que eu tô vivo, é ela, né? Então, antes pode ter tido alguém mais importante. Aliás,
2.000 anos pra trás tem alguém bem mais importante que a Mônica, pelo né? amor de Deus. Bem mais, Ai, né? que bom, Mas eu frisei que era nos últimos 100 anos, né? E eu imagino que pra você possa ter alguém mais importante do que a Mônica. Isso é porque você não conhece a Mônica como eu conheço. Mas, enfim, né? Temos alguns assuntos aqui, que na minha rasgação de seda já consumiu os 4 minutos, certamente. Não foi? Tem 2. Tem 2? Ah, Metade. então... É 40? Tudo bem. Ah, então, sendo assim... como que você encerrou o outro lá, que você falou? Isso é uma Não foi- pergunta para o próximo... A mamãe, ela fez a grande questão, assim, né? E o que nós fazemos sobre isso, Sim. Eu acho que isso é um tema para o próximo episódio. Então, eu tinha mais coisa para dizer para o gerente, né? Mas eu acho que por hora tá bom. Que isso é um tema para o próximo episódio. Ah, só uma coisa importante, que inclusive dá um corte. Maria Clara do não aguento futuro, ficar atente-se a falando isso. Dá um corte. Não, corre. Ó. Quando eu levanto a caneca assim, é corte, tá? É um código. Tá demais, É um gente. código. Meu Deus. Ou Então, toda vez que eu piscar assim, ou se eu fizer assim, é um corte, tá? Né? É um código para um corte. Ou um córtigo. Não, é ruim. Nossa senhora, não. É um já corte acabou, code. os minutos acabaram. Não, tá, calma. Deixa eu dar meu corte. Deixa eu dar meu corte. Planeta Corte, vamos lá. Ai. Quando você fala assim, mas e aí? O cara vai ficar contratando e descontratando e trocando gente e tal? É. O turnover, que é o termo usado para designar exatamente essa... ai que gringo. É que já é bastante usual, né? Então, Que isso é um dinheiro separado pra contratar? não, turnover é eu ia falar girabilidade, ia ser bom, né? Ah, mas eu ia entender. Não, então, turnover é a rotatividade tá. de mão de obra num lugar. Tá. Um turnover bastante aceitável hoje em dia, 5%. Sério? Quer dizer o seguinte, É muita gente. É eu muita pensando num atacadista, por exemplo. é muita gente. Aham. Tava fazendo uma conta com o Ernesto outro dia, né? A gente tava falando sobre a questão do perfil apogeu, que eu aprendi isso com o Paulo Demestre, inclusive. Eles têm lá um negócio, uma plataforma para contratação e tudo mais, né? Mas, e aí ele tava falando exatamente sobre isso, sobre uma média percebida, né? De turnover. Então, voltando pro corte. Como é que é a piscada? Sim. Hoje em dia, é tomado como aceitável que o turnover das empresas vai girar em torno de uns 5%. O que quer dizer que em 20 meses, portanto, em 1 ano e 8 meses, todo o seu time vai mudar. Claro Nossa. que não, porque você tem aqueles caras que ficam, né? ficando. Mas você tem aquelas cadeiras que vai ser ocupada por 3 pessoas em 1 ano. Às vezes acontece. Né? Então o turnover médio de uma empresa hoje tido como aceitável, para mim é assustador. 5%. Certo? Há um tempo atrás eu estava falando com um cara e falou, olha, em 1 ano nós trocamos 100% das pessoas, teoricamente. Ele tinha tipo 100 pessoas na empresa Meu Deus. e tal. Isso é um mau indício. Né? Nossa. É bem ruim. Então, se você tem um turnover de 3% ao mês, imagina uma empresa que tem, hipoteticamente, 30 funcionários. E todo mês ela tem que trocar um funcionário. Você tá voando, meu irmão. Você tá bem Sério? pacas. Tá lindo. Porque algum turnover é natural. Pessoas morrem, né? Pessoas decidem trocar de carreira, pessoas mudam de cidade. As coisas mais diversas acontecem. Então, um turnover de 5% é bastante aceitável. Certo? Você pensa numa operação como a do Açaí Atacadista, se não me engano, eles têm 80 mil funcionários. 80 mil funcionários no Brasil. Uau. Que não é tão absurdo, porque você pensar em 400 funcionários por loja. Que Sim. Você pensa, é açougueiro pra caramba, é caixa pra caramba, é padeiro pra caramba, é repositor pra caramba, certo? Então, 400 pessoas numa loja desse tamanho, né, os turnos e tal, vezes 200 lojas, certo? 400 vezes 10 daria 4 mil, vezes 100 daria 40 mil, vezes 200, 80 mil funcionários. Com turnover de 5%, quando é uma mão de obra assim menos qualificada, mais fácil ainda de ter o turnover, né? Então, será que essa é uma regra? Acho que é uma regra. Fiquei em dúvida agora, Deve mas ser, deve né? ser uma regra. Porque
Não é especializada. Né? É que a mão de obra especializada também está sendo disputada a tapa, então pode ser que esse cenário se inverta. Mas o fato é o seguinte, uma empresa, por exemplo, como o Atacadão, o Açaí, com 80 mil caras lá, né? Quando eu falo cara, você já sabe, né? Tô falando de gente. Quando o cara, 80 mil caras, 80 mil nego, né? Enfim. Pessoas. Eu sempre tô falando de gente. Pax, né? Cabeças. O cara vai ter 4 mil nego que ele vai trocar todo mês. Caramba. Certo? Se eles estiverem sendo geniais, 2 mil cabrunco todo mês os caras estão trocando. Ou seja, as empresas que não se tornarem empresas de RH, teoricamente, que não entenderem de gente, estão mortas. Senhoras e senhores, vocês observarão um fenômeno. Anotem aí, daqui a 2030, mas assim, uma pancada de empresa que vai fechar porque não vai conseguir ter mão de obra para entregar o que precisa vender. Vai vender e não vai entregar porque não vai conseguir gerir sua mão de obra. Deus. A gente já tá no horário aqui de terminar, mas ontem a gente estava falando disso, né, Maria Clara? A gente foi num café maravilhoso, que é uma rede grande daqui do Brasil. Ah, sim, lembrei. E aí, eu fui buscar um negócio na loja e a minha mãe ficou conversando com a moça tava falando pra ela. Uma equipe super bem treinada, e a moça tava falando pra ela que eles têm uma gerente, e essa gerente, ela cuida de 5 lojas da rede. Aí eu falei, caramba, como é que pode, né? Como é que ela não pira na batatinha? Porque assim, a rigor, ela deveria ser uma supervisora de região, né? E não uma gerente, mas assim, ninguém subiu, né? Ninguém ficou ali, ninguém se elevou, e aí só tem ela de gerente. Pra ser gerente. Uma gerente para 5 lojas. Eu acho muita coisa, né? Pois é. Então, falava-se muito antes, né? Era meio moda falar mal de empreendedor. Para muita gente ainda né? Para a ala esquerdista, progressista, socialista, é uma delícia falar mal de empresário. Mas não vai colar muito em breve. Porque, assim, porque não tem emprego, porque o cara quer explorar, porque o cara quer reduzir. Olha, eu não me lembro de uma empresa na qual eu atue. Não. Hoje eu estou atuando fixo em 3 empresas. Eu fui reduzindo, né? Fora a Chameleon, que eu sou sócio. Todas sempre contratando. Todas têm vaga. Então, sim, só não tem mais emprego porque não tem gente para trabalhar. É isso. Mas, nesse mundo de turnover, o que a gente faz, então, para reter um pouco mais? Quais são as soluções? Esse é um assunto para o nosso próximo episódio. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau.